meu querido amigo professor Marcos também se apresentar, mas eu já quero a gente continuar dando andamento aqui, já fazer uma pergunta para o senhor, e eu, de propósito, eu misturei as perguntas que os irmãos me passaram, cada um me passou duas, né? E todas foi excepcional. Eu queria já, nessa pergunta, que o senhor me respondesse, como se deu, pastor Éder William, como se deu a isenção da educação teológica nas Assembleias de Deus? Fica à vontade, meu querido. Bem, a questão da educação teológica na Assembleia de Deus foi um dos grandes embates nas pautas das convenções gerais das Assembleias de Deus. Porque eu vou precisar usar um termo técnico aqui, mas eu vou explicar o termo, porque esse termo é um termo sociológico para a gente entender a dinâmica de sociedade e cultura dentro de contexto assembleiano. A Assembleia de Deus, ela tem um ethos, e ethos é o termo técnico que identifica o conjunto de tradições, costumes, valores de um povo, de uma cultura, e no caso aqui do recorte assembleiano, o ethos assembleiano, ele é compreendido pelos pesquisadores do assunto como um ethos sueco-nordestino. Sueco porque os pioneiros fundadores do movimento assembleiano foram os missionários suecos, e o ethos nordestino porque a liderança brasileira que vai assumir ou substituir a liderança sueca nas Assembleias de Deus, num primeiro momento, será majoritariamente formada por pastores do Nordeste. Por essa razão, a gente voltando a falar do ethos sueco nas Assembleias de Deus, qual que era o trabalho de ensino bíblico nas Assembleias de Deus voltado aos obreiros a partir do ethos sueco? Não era, a priori, a institucionalização da escola teológica, do ensino teológico. Mas os missionários suecos, eles instituíram, nos primeiros anos das Assembleias de Deus no Brasil, a educação bíblica através de um trabalho intitulado EBO, Escola Bíblica de Obreiros. Em contrapartida, a teologia, nessas primeiras décadas do movimento assembleiano no Brasil, a teologia sempre foi vista com reservas, a teologia sempre foi vista com aquele perigo de apagar o fogo do Espírito, fazendo até uma exegese deturpada, dizendo que a letra mata. Mas ali o texto de Gálatas, letra não é letra no sentido de conhecimento teológico, ali letra tem um outro contexto. Mas esse texto de Gálatas sempre foi evocado nas convenções gerais das Assembleias de Deus pelos pastores brasileiros e pelos missionários suecos que implantaram uma metodologia de ensino que era a Escola Bíblica de Obreiro, que era um trabalho feito. Inicialmente, eles faziam de 1 a 2 semanas de estudos bíblicos, onde o pregador era um obreiro que era escolhido pelo líder da igreja local ou da convenção geral que promovia a Escola Bíblica de Obreiros. Esses estudos eram realizados o dia todo, períodos da manhã, períodos da tarde e à noite o encerramento com o culto público. Então, ao longo da década de 10, de 20, de 30, de 40, a Escola Bíblica de Obreiros foi se fortalecendo, ela existe até hoje. Por exemplo, na Igreja do Belenzinho, em São Paulo, igreja essa presidida pelo pastor José Wellington, a EBO acontece tradicionalmente há muitos anos, há muitas décadas, sempre na segunda quinzena do mês de setembro.
Então, a teologia ela foi rechaçada de forma muito veemente. Quem é que consegue quebrar e abrir uma fissura para introduzir a teologia nas Assembleias de Deus? Um casal chamado João Colenda e Doris. O casal Doris e João, o casal Colenda, eles tiveram o apoio do pastor João de Oliveira, que era o pastor da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. E no ano de 1958, que foi o ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo da Suécia, então teve início oficialmente o primeiro Instituto Bíblico Assembleiano, que foi feito em regime internato em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, que é aquele eixo da Dutra que liga o estado de São Paulo até o estado do Rio de Janeiro. Então, em 1958, aconteceu a primeira escola teológica oficialmente das Assembleias de Deus, que é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Eu já tive o privilégio de entrevistar algumas vezes o filho do casal que recebeu o legado dos pais, o Mark Lemos, que é o atual presidente do IBAD. O IBAD funciona até hoje. Atualmente não está trabalhando com o sistema de ensino pelo internato, mas continua com algumas aulas presenciais e, sobretudo, tem investido bastante nas aulas remotas, principalmente com as questões que envolveram aí a pandemia. Então, com a entrada da educação teológica em 1958, depois nós temos no Rio de Janeiro um segundo movimento da educação teológica que foi liderado pelo missionário Nils Laurence Olson, mais conhecido como Irmão Lourenço. Ele escreveu alguns livros, e dentre eles eu cito aquele que é muito conhecido, O Plano Divino através dos Séculos, e ele também foi escritor, comentarista das revistas Lições Bíblicas para Classes de Adultos da CPAD, para a Escola Bíblica Dominical. Então, o Instituto Bíblico Pentecostal no Rio de Janeiro começa no início da década de 60, através do missionário norte-americano, né? Ele não era sueco, ele era norte-americano. Então, os missionários norte-americanos, que é uma geração posterior aos missionários suecos, eles tinham a visão da inserção teológica nos arraiais evangélicos e da importância de abrir escolas teológicas. Em contrapartida, os missionários suecos, eles tinham a metodologia das escolas bíblicas de obreiros, que era uma prática muito corrente da igreja sueca lá, liderada pelo Levi Petrus, que foi o pastor responsável pelo envio de alguns missionários da Suécia ao Brasil. Então, depois da década de 60, outros institutos surgiram, por exemplo, na década de 70, já nos idos de 70, período do governo Geisel, em Campinas, um missionário também norte-americano, Bernard Johnson, ele inaugurou a EETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. A ETAD também funciona hoje na presidência do filho do saudoso Bernard Johnson, que é o pastor Terry Johnson. Eu estive com ele agora, mês passado, em Varginha, sul de Minas Gerais, conversando sobre como que anda o andamento aí do avanço teológico da ETAD no Brasil. Então, a ETAD também já é um terceiro movimento de educação teológica na década de 70. E depois da ETAD, outros institutos bíblicos surgiram, mas até hoje, presbítero Paulo César e colegas, até hoje, existe um estigma que o teólogo, ele é taxado como um pregador gelado, porque a letra mata, ok? Então, algumas outras igrejas também pentecostais, que eu não vou citar aqui o nome, também sempre rechaçaram a educação teológica. Então, essa questão de quebrar essa barreira nas Assembleias de Deus foi um processo muito lento, muito difícil. Mas hoje, o que acontece hoje na Assembleia de Deus?
tanto a CONAMAD, que é a Convenção de Madureira, como a CGADB, que é a Convenção dos Ministérios Ligados à Missão, ao Belém, hoje, para ordenar o ministro, que é o evangelista, o pastor, exige uma série de documentos. E um dos documentos exigidos hoje é exatamente, ou no mínimo, o curso básico em teologia. Então, os tempos estão mudando, a dinâmica sociocultural traz esse impacto na igreja, e hoje, mesmo com a resistência de alguns arraiais sobre um pregador que é teólogo, etc., mas hoje as convenções têm entendido que é importante a formação de um ministro assembleano que tenha, no mínimo, uma formação do básico em teologia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é interessante a gente olhar a história da igreja, né, e ver realmente que tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, né, que abomina quando fala, por exemplo, de teologia, abomina, e usa esses versículos que o pastor, né, que o doutor Éder William acabou de citar aí, né, e a gente vê claramente